Oi, gente, boa tarde. Bom, nós estamos aqui hoje com a Dona Geralda. A Dona Geralda tem 90 anos. Eu já a conheço há uns 2 anos e meio. Ela já foi minha paciente de outras clínicas, de outras casas, né? Onde eu comecei a trabalhar, quando eu trabalho como cuidadora. E esses dias a Márcia me ligou, nos procurou, para saber se podíamos receber a Dona Geralda. E sim, claro, a resposta foi sim, e aqui ela está. Esse é o Felipe, neto da Dona Geralda. Essa é a Márcia, filha da Dona Geralda e responsável por ela. Eu sou a Cuca, responsável pelo cantinho do aconchego. E Márcia, me fala um pouquinho da história da Dona Geralda. Tem quase 3 anos, né, que a gente não se via, que eu não cuidava da Dona Geralda. Sim. Me fala um pouquinho o que aconteceu com ela nessa trajetória que eu não estava perto dela. Sim, nessa trajetória, nesse período que ela ficou mais afastada de você, aconteceu algumas coisas. Tanto na primeira casa, onde você conheceu ela, e depois eu acabei trocando ela para outra casa, por conta da qualidade da casa que caiu muito. E coloquei nessa casa, que ia fazer 2 anos agora que ela estava, e foi até pelo mesmo motivo, né? Caiu a qualidade, eu não sei se de repente começou a ficar muito nítido, né? Eu estava vendo antes, e agora com alguns acontecimentos não estava me agradando, não foi só um fato, foram vários fatos que foram acontecendo, e aí teve o último que também foi a gota d'água, né? Já tem um tempo que eu estou falando para ela, mãe, vamos mudar de casa. Aí ela ficava, não, eu gosto daqui, porque é aquela coisa do comodismo. Porque por mim já teria tirado ela mais tempo, né? Aí quando chegou no ponto, eu falei, agora não dá mais, né? Perguntei se tinha fato, se podia trazer ela, no mesmo dia a gente trouxe ela. Exatamente. E assim, é o que que nós estávamos conversando, exatamente nas redes. Que é uma pena, né? É uma pena você ter uma instituição do lado, oferecer, né? E não manter. Como todos sabem, o Cantinho do Aconchego tem 9 meses. Né? Essa batalha minha e do Jonas é um sonho antigo, lá atrás, e conseguimos realizar, tem um ano. Fez exatamente um ano da história do Cantinho concretizada no dia 1º de novembro. E funcionamento da casa, desde o primeiro paciente, 9 meses, 1º de novembro, tudo pra gente vai acontecer no dia 1º, graças a Deus. A entrada do primeiro paciente, dia 1º de novembro, de fevereiro, então ficamos 9 meses. E uma coisa, que quem está conosco há 9 meses ou menos tempo, sabe que cada dia a nossa história, a nossa promessa de cuidado melhora. Isso não é só agora que 9 meses. Será daqui a 9 ou 90 anos, se Deus assim nos permitir. E assim, como eu já conheci o trabalho da Duca, eu tenho total confiança nela. Desde a primeira vez que a gente se viu, eu ainda comentei com ele, te senti muito quando ela saiu. Eu pensei, e agora? Porque assim, foi muito difícil colocar na minha. Uma casa de nunca é fácil, sabe? Eu só coloquei mesmo, porque não tinha mais condições dela ficar, ela não queria mais. Não é que morar comigo, ela queria ter a casa dela. Eu também não tinha condições de cuidar, né? Eu tive que dar um, eu falei, meus filhos, é aquela coisa, né? Tem que trabalhar, tem que estudar, cada um tem a sua vida. E eu não tinha condições sozinha de cuidar dela. Então eu coloquei ela numa clínica de repouso, a qualidade de vida dela mesmo, né? Mas eu fiquei com meu coração muito apertado, muito. Sabe? Então eu queria que ela tivesse lugar e que ela estivesse sendo bem tratada. Que pudesse estar até tratando melhor do que isso. Né? Porque eu sei que se ela estivesse comigo, talvez ela não ia ter o tratamento que precisasse. Porque é uma coisa que a gente faz pra ela. Eu não tenho essa disponibilidade de ficar 24 horas. Não, eu vou na confiança. Né? De que ela está sendo bem tratada. Uhum. Confortável no meio. São 90 anos. E quando a gente fala, Léo, cuidado com Geralda, é que assim, não foram essas 2 casas que me fizeram ser cuidadora. Eu sou cuidadora há 37 anos. Então eu cuido de jovens desde os meus 19 anos. Né? Então, quando eu digo 2 casas, porque foram as únicas 2 casas de repouso que eu cuidei. Mas eu cuido de jovens desde todos os setores, seja hospitalar ou UTI. Então, nessas 2 casas eu tive o prazer de conhecer pessoas maravilhosas que eu levo comigo, literalmente comigo. Tá aqui no baseado no direito. 2 casas são todas. As 2. Quando que vocês entraram aqui? Quando foi exatamente? Uma semana? 2 semanas? E como tem sido essas 2 semanas? Eu tô se gostando muito grande.
Eu não comia sozinha, né? Ela não fazia atividades gritando. E agora ela tá fazendo. Essas 2 semanas eu já percebi uma evolução muito grande dessa parte dela. No primeiro dia, a Márcia veio visitar a casa, na verdade, porque a gente se falava, ela era uma das pessoas que soube do meu projeto, primeiro que qualquer pessoa. A Márcia sempre soube desse meu projeto, desse nosso sonho, de ter a nossa casa. Compartilhei muitas coisas com ela. E ela não tinha conhecido o Ratinho ainda. Então ela veio exatamente naquele dia, foi levar a Dona Geralda ao médico, e eles vieram conhecer a casa. E naquele mesmo dia, eu falei pra ela, quer deixar? Pode deixar. E ela deixou. E aí, naquele mesmo dia, eu mandei um vídeo pra ela, ela comeu. Antes ela não comia sozinha. Entendi. Legal, hein? Muito bom. Como assim? Soltava. Entendi. E então o que vocês têm pra falar, por exemplo, para as pessoas que têm dúvidas sobre onde deixar os seus idosos, suas mães, seus pais, né? Você indica aqui, então? Tenho total confiança. Nunca minha mãe. Você. Conta aqueles lugares que ela faz isso com amor. Ela faz isso porque é uma coisa que é dela. Então, quem quiser vir conhecer, eu sei que vai vir, vai se encantar. O Jonas tem uma fala, e essa fala é muito importante, é o símbolo da nossa casa. Cuidamos dos seus pais como cuidamos dos nossos. O meu sogro e a minha sogra vivem aqui conosco também. Então eu não tenho por que cuidar da mãe da Márcia diferente do que eu cuido da minha sogra, porque eu cuidaria da minha mãe se aqui ela estivesse. É isso. Abrir alguma coisa para você cuidar de alguém, seja um comércio, seja uma casa de dinheiro, faça bem para o dinheiro vem. Mas vamos que ninguém quiser. É isso. Eu venho aqui, eu dormi pra comer, pra tudo. É muito bem. É, tá gostando então? Eu não sei zoar daqui. Ah, que bom. Maravilhosa, tá? Eu comendo tudo de bom.